Olá, pessoal! Como meu primeiro vídeo aqui do canal, depois da minha apresentação para vocês, vim falar um pouquinho sobre um assunto que as pessoas costumam me perguntar: o porquê que eu escolhi ser nutricionista. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória para eu ter chegado até aqui, hoje sendo nutricionista materno-infantil. Bom, eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui aquelas alunas que sentava na frente, perguntava tudo pro professor, tirava notas boas, e eu sempre fui muito dedicada a tudo que eu fazia, né, na época da escola, depois nos anos seguintes do curso técnico, da faculdade. E aí eu sempre gostei muito da área de biologia, de matemática, e eu sabia que possivelmente a minha área de atuação seria a área da saúde. A minha irmã, ela prestou o vestibulinho da ETEC, e aí ela falava assim para mim: eu acho que tem bastante a ver com você fazer a ETEC. E aí ela falou: faz nutrição, né? Por que não você tenta fazer nutrição? Ela acabou não estudando na ETEC, mas aí eu acabei prestando esse vestibulinho quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. Na época era possível fazer o ensino técnico e o ensino médio em outro período. Então, ao longo do período do terceiro ano do ensino médio, eu fazia o ensino médio de manhã e o ensino técnico à tarde do curso de nutrição e dietética. Eu me encantei, me apaixonei pela área, e aí foi quando eu comecei realmente a ter interesse e entender o quanto era importante a nutrição na vida das pessoas. E aí fui depois, fiz a faculdade, né, fiz a graduação, depois eu fiz a pós-graduação, e aí eu entrei bem nessa área materno-infantil. E aí, né, um paralelo a isso, voltando um pouquinho antes da minha formação como nutricionista, eu fui uma criança extremamente seletiva. Eu era aquela criança que comia e chorava, que não tinha fome, que a minha mãe me levava em diversos médicos, pediatra, endocrinologista, e todos falavam: espera, é uma fase, ela vai melhorar. E a minha mãe tinha, né, um grande problema, porque a minha mãe sofria com isso. Ela me via pequena, eu sempre fui muito pequena, magrinha, e ela ficava extremamente preocupada de eu ficar doente, que é uma preocupação comum de todas as mães, que se a criança não comer, a criança vai ficar doente. E aí, ao longo dos anos, eu fui melhorando. Eu lembro que, para mim, eu sempre falo que comida, para mim, tinha gosto de lágrima e era gelado, porque era muito difícil eu conseguir comer. Para mim era muito sofrido, assim, comer uma comida, um arroz, um feijão, uma salada. Eu comia muito pouco de tudo. Eu era realmente uma criança com seletividade alimentar. E aí minha mãe fala: olha que ironia do destino. Hoje você cuida dessas crianças, você lida com essas mães que sofrem aquilo que eu sofri, e realmente eu sei o quanto é difícil. Então, até por isso eu me sinto até como uma pessoa com uma missão para ajudar essas famílias, para que não passe pelos mesmos sofrimentos que tanto eu quanto minha mãe passamos, porque foi muito difícil, foi uma fase muito difícil. E aí, quando eu decidi realmente estudar a parte da nutrição infantil, eu comecei a fazer minha pós-graduação na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, que é um centro de referência para vários tratamentos da nutrologia pediátrica. Então, eu atuava junto com médicos, com psicólogos, com dentistas, fonoaudiólogos, e eu comecei a ver o quanto que a nutrição tinha efeito em todas essas áreas. Então, sem a nutrição, não é possível a gente tratar nada, né? A nutrição é muito a base de tudo, de todo o tratamento. Então, eu comecei a atuar em 2011 na área de nutrição infantil. Em paralelo, eu fazia cursos voltados à parte de gestante, da saúde da mulher, e comecei a ver que tudo tinha relação com a área materno-infantil. Aí, logo em seguida, eu fiz o mestrado, depois eu fiz o doutorado. Parte do meu doutorado eu fiz em Portugal, eu morei por 6 meses lá em Portugal, eu fiz na Universidade do Porto, então eu pude conhecer a cultura de Portugal, os hábitos das crianças nas escolas, em atendimentos, a graduação, como que é o curso, né, de nutrição em Portugal, o mestrado, o doutorado. E foi uma experiência de vida muito bacana. Quando eu voltei, eu terminei o meu doutorado, e bem no ano que eu terminaria, né, bem o mês exatamente, em setembro, que seria a finalização do meu doutorado,
foi o período que era a data provável de nascimento da minha filha, da Helena. E aí, com isso, eu tive a prorrogação do período de defesa do meu doutorado. E aí, quando foi em fevereiro de 2020, o ano seguinte, fiz a defesa, a Helena estava com 4 meses e meio, mais ou menos. E aí, sim, foi muito incrível, porque eu pude amamentar a Helena nesse dia, porque a defesa do doutorado ela é muito longa, ela é cerca de 5, 6 horas para toda a defesa, para todo ali o trabalho, né, a apresentação. E a Helena foi comigo, meus pais, toda a minha família me acompanhou, o Marcos, né, o meu marido, e foi algo bem marcante, porque eu senti muito o quanto que o estudo e o quanto que a valorização profissional é importante nesses momentos. E aí eu terminei meu doutorado no mês seguinte, março de 2020, que foi quando começou a pandemia. Quando começou a pandemia, então, a Helena estava para completar 6 meses, e aí a gente ia começar a introdução alimentar, e eu tive o privilégio de ficar com ela durante essa fase, né? Para mim, o que foi bom da pandemia foi isso, que eu pude aproveitar ali, eu trabalhava em home office. Nessa época, eu dava aula numa faculdade, eu era coordenadora de um curso de nutrição, e aí eu comecei a sentir que eu precisava ter mais flexibilidade de horário, então eu acabei saindo depois, no ano seguinte, da faculdade e fiquei só fazendo os atendimentos. Depois de um tempo eu voltei a lecionar com a Helena um pouquinho maior, ali em 2023. Atualmente eu sou professora de graduação, dou aula em pós-graduação também, de finais de semana, às vezes à noite, e faço os atendimentos na área de nutrição materno-infantil. No ano passado, inaugurei a minha clínica de nutrição, que é uma clínica que visa acolher todos os membros de uma família, então o nosso slogan é Nutrição para a Família, que vem crescendo, e aqui aí a gente vai tornar a clínica como a Clínica Adriana Nagahashi, Saúde para a Família. Nós estamos ali com o aumento dos atendimentos, tanto na área de nutrição quanto outras áreas da saúde. E hoje, assim, que eu concilio a minha vida, né, produzindo conteúdo para as redes sociais, fazendo os atendimentos presenciais e online. E agora vou alimentar também esse canal. Então, se você tem sugestões de vídeos, de temas, se vocês querem saber um pouco mais da minha vida, tanto na vida pessoal quanto da vida profissional, coloca aqui nos comentários, curtam esse vídeo, me segue aqui no canal, porque isso tudo vai colaborar para esse canal crescer. Ele ainda é muito pequenininho, acabou de nascer, mas todo mundo que tem lá muitos seguidores, muitos vídeos, começou com o primeiro. Então, esse primeiro vídeo de conteúdo é isso que eu quis trazer para vocês. Então, um beijo, até a próxima!